Boa tarde a todos. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona aí, o workshop Herança Divina. Quem for chegando já me dá um alô, me digam se vocês estão me escutando bem. Oi, Denise. Oi, Marquinho. Tudo bem? Estamos iniciando, eu já vou chamar o nosso convidado, vou só dar alguns recados antes da gente iniciar. Estamos iniciando então, já hoje é a quarta entrevista. Nós vamos falar com o Edgar Lourençon sobre magnetismo, cura e autocura. Quem ainda não está inscrito no grupo do WhatsApp, desce aqui na minha biografia, se inscreva, porque somente quem estiver no grupo vai ganhar um material de apoio, que é o PPP, um planejador de alta performance, com ferramentas de metas, objetivos, ferramentas de autoconhecimento, um material incrível, que só quem estiver lá no grupo vai ter acesso a isso. E eu vou chamar aqui o nosso convidado, né? Como eu falei ali no início da nossa jornada, todas essas entrevistas, elas estão organizadas para que a gente vá numa escala assim de elevação, trabalhando ali para elevar. Bom dia, Gerson, Casa dos Colchões, sejam bem-vindos, para que a gente eleve o nosso nível de consciência para aquilo que já está disponível, e assim a gente vai virando algumas chaves. O Edgar, ele é uma pessoa que já trabalho com ele há algum tempo. Ele foi meu professor de palestra, ele foi meu professor do curso de palestrante, ele foi meu professor no curso de magnetismo. Nós trabalhamos aí mais de 3 anos com o magnetismo, com a cura através dessa energia magnífica. Ele é um xamã, é um bruxão, é um estudioso, um pesquisador, empreendedor, e a gente vai ter o prazer de estar com essa pessoa incrível. Ele vai entrar pelo perfil da Denise, que é a esposa dele, porque ele não tem Instagram, e a gente ia fazer pelo YouTube, meu YouTube aqui deu problema. Então vamos chamá-lo. Quem estiver chegando agora, já vou fazer um convite para que vocês disparem aí o aviãozinho de vocês para 3 pessoas. Olá! Alê, boa tarde. Tudo bom, Edgar? Tudo bem, querida? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Aí, alegria participar contigo aqui desse evento aí maravilhoso. Tantos novos conhecimentos estão sendo compartilhados aí com o pessoal. Muita alegria estar contigo aqui. Gratidão, gratidão. É muito bom mesmo, é uma honra você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente para compartilhar dessa ciência maravilhosa, né, que acaba trazendo muita clareza para nós, né. Antes da gente começar, já te apresentei aqui, falei de você, né, mas fala pra gente aí, o que é que faz o seu coração vibrar? O que faz o coração do Edgar vibrar? Então, eu costumo dizer que eu sou um capricorniano teimoso e curioso. E o que para mim, assim, me manter sempre alerta, em conexão, é a busca de novos conhecimentos e como eu consigo utilizar esses novos conhecimentos no meu dia a dia. Principalmente no sentido de como é que esse conhecimento influencia o meu entorno e faz com que, de repente, eu consiga torná-lo, de alguma maneira, né, um pouquinho melhor. Eu acredito muito que a vida que nós temos é um presente que a gente recebeu do Criador. E a forma como a gente vive é a forma como a gente retribui esse presente. Então, a gente está constantemente procurando aprender, né? Entender as potencialidades, tudo que existe em termos de possibilidades ao nosso alcance,
E como utilizar isso é o que me mantém sempre muito desperto, ativo, curioso, né? E faz meu coração vibrar, eu diria. Arro, gratidão. A gente se reuniu hoje para falar de magnetismo. E cura e autocura, mas para a gente entender isso, para algumas pessoas já têm contato, já sabem o que já conseguem compreender essa energia, mas para muitas pessoas a coisa ainda fica muito, né, num campo do desconhecido e por estar nesse campo do desconhecimento, deixa de aproveitar. Então, fala pra gente o que é esse magnetismo, né? O que é essa energia que tanto se fala? Quando a gente fala em magnetismo, acho que a primeira ideia que vem na cabeça de todo mundo é a ideia dos ímãs, né? Todo mundo já atração, repulsão. Então, a ideia sempre vem em torno dessa lembrança de vida que todos nós temos. Mas se a gente for olhar um pouco pelo lado mais ciência, vamos dizer assim, os primeiros conceitos de magnetismo vieram lá, né, alguns séculos antes de Cristo, quando foi descoberto a capacidade de alguns elementos, no caso aí ferromagnéticos, descobertos lá na Magnésia, por uma pessoa chamada Tales de Mileto, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ele descobriu essa capacidade desse elemento aí de se atrair, de se juntar, né? Essa lei de atração e repulsão. E por ele estar na magnésia, uma das teorias dizem aí que o nome magnetismo veio exatamente desse fato. A descoberta da magnetita, que é esse composto de ferro. Se a gente traz para o mundo um pouco mais próximo nosso, hoje, né, já no século XIX, tem muito avanço da ciência baseado no eletromagnetismo, que é não só aqueles elementos que já têm naturalmente uma capacidade de atração, um campo magnético por si só, mas como você induz um campo magnético através do uso da eletricidade. E hoje, no mundo que a gente vive, né, nos primórdios, a gente via magnetismo nas bússolas. Hoje, a gente tem basicamente magnetismo em tudo que a gente manuseia, eletrodomésticos e tal, que nós temos na nossa casa. De alguma maneira, eles usam esse magnetismo. Então, isso do ponto de vista de física, vamos dizer, de ciência, né? Que é o que estamos estudando, entendendo um pouco de como usar essa energia, né? Essa energia que vem do conhecimento do eletromagnetismo. E, de um outro lado, tem um magnetismo pessoal, vamos dizer assim, que nessa nossa conversa vamos juntar um pouquinho as coisas, né? Sim. Puxa, todo mundo já teve experiência também, e de repente eu chego perto de alguém, né, e eu me sinto bem, né? Falando com essa pessoa, sinto bem, trocando ideias, me sinto bem, tenho vontade de continuar naquele ambiente, com aquelas pessoas. E o contrário também é verdadeiro. A gente às vezes chega num local, né, e não sabe nem por quê, mas a gente fica meio incomodado, já querendo, de alguma maneira, ir para algum outro lugar. O que está acontecendo aí é exatamente essa compatibilidade ou incompatibilidade, vamos dizer assim, dos nossos campos magnéticos, né? O magnetismo como um todo, então, a gente vê, está presente basicamente em tudo na nossa vida. O Então a equilíbrio. gente pode pensar, fazer uma analogia aí que magnetismo ele tem tudo a ver com a energia como a gente conhece, a materializada, a elétrica, essa que ilumina, que liga meu computador, que deu pau aqui, esse é o magnetismo também. Aqui está o magnetismo. É isso aí. Magnetismo, eletromagnetismo tem tudo a ver com energia e tem tudo a ver com a nossa vida, com o equilíbrio do universo, né? Com a atração,
que existe entre os seres vivos, né? Todo o processo de campo magnético do planeta, né? Atração entre o macho e a fêmea. Tudo isso tem a ver com forças, né, eletromagnéticas. E quando a gente fala de Atração e repulsão, então, ele tem. atração e repulsão, exatamente, né? A força que nos aproxima e nos afasta, que nos faz congregar energia ou, né, desagregar. E a gente fala muito de energia, né? A gente acha que é legal a gente pensar nos seguintes termos. Você falou assim, que tá, do computador que deu pau, da luz, enfim, né? Que a gente vive isso aí toda hora, né? Quando a gente fala em energia, é bom que a gente entenda o seguinte: realmente tudo na nossa vida, no nosso mundo, é energia. Né? Essa cadeira onde você está, a mesa que apoia o computador, é energia concentrada. Né? A luz que nos ilumina é energia de uma fonte. Então, o magnetismo, nessa força de aglutinar e desaglutinar, né, essa energia, e, na verdade, entrar no campo atômico, molecular, né, como é que funciona o movimento dos átomos ou dos elétrons dentro dos átomos, que faz todo esse processo da energia elétrica circular, corrente elétrica circular por um cabo, né, que mantém tudo em permanente vibração. Esse conceito de que nós estamos num mundo, né, num campo energético onde tudo está vibrando, pulsando, né, inclusive as moléculas, os átomos dos nossos corpos, é que faz com que a gente vá remetendo esse conhecimento do magnetismo para a física, para como a gente pode, de repente, utilizar isso ao nosso favor. Essa é a questão daquele, quando estudamos magnetismo juntos, né? Na verdade, eu não fui seu professor, a gente foi um professor do outro, porque a gente foi discutindo muita coisa junto e estudando. É verdade. Procurando o quê? Estudar e aplicar. Né? Sim. A gente e testava e aplicava e via que funcionava. Mas foi a forma de como manipular esse entorno energético que está ao nosso redor. Porque a gente consegue aplicar a energia em si, vamos pensar assim, então ela tem uma inteligência que direciona essa energia. No caso, o magnetismo humano, a inteligência que direciona é nosso pensamento e a nossa vontade direciona essa energia, é isso? Beleza, por aí mesmo. Se a gente pensar, ainda fazendo uma ponte na ciência lá, de que o campo, uma das formas de formar o campo magnético é através da indução, né, de uma corrente elétrica por um condutor. Ao redor desse condutor cria-se um campo magnético. Assim funcionam os motores elétricos, os geradores e uma grande parte dos eletrodomésticos. Agora vamos pensar um pouquinho na gente, como você falou. O que impulsiona o nosso corpo? Quando você vai querer ajustar aí o computador, a primeira coisa que aparece é seu pensamento. Né? Você tem a ideia, olha, se ajustar alguma coisa, vou mandar um impulso para o meu braço, para a minha mão, ele vai lá e vai ajustar aquele botãozinho e tal. Né? Mas tudo começa com um pensamento emitindo um pulso elétrico no cérebro que vai através dos neurônios, que são um fiozinho, um condutor, transmitir esse impulso elétrico a um determinado ponto. Bom, se toda vez que passa um pulso elétrico por um condutor cria um campo magnético, toda vez que a gente emite um pensamento que passa pelos nossos neurônios, vai criar um campo magnético ao nosso redor. Puxa, legal, né? Então, cada um de nós tem o seu próprio campo magnético. Cada um de nós tem o seu próprio campo magnético, né? Mas o que vai determinar se esse campo é, né, assim ou assado? Tem assim, muito
da cultura milenar, da sabedoria milenar, aí fala-se muito em centros de força, chakras, aura, não é? Sim. Como que é o campo magnético, o campo energético ao nosso redor, se ele está mais brilhante, se ele está mais luminoso, né? Se ele está mais escuro, se ele é mais aglutinador, ou se é isso que faz com que a gente se sinta bem em um ambiente, o próximo de uma pessoa, ou o contrário, é principalmente como a qualidade dos nossos pensamentos. O que eu estou pensando, né? Esses pulsos elétricos que eu estou permanentemente mandando do nosso cérebro, do nosso corpo todo, afeta o campo magnético, afeta o equilíbrio do nosso corpo, afeta o nosso entorno? Claro que sim, né? E não tem aí ali nenhum, vamos dizer, conhecimento misterioso, milagroso, religioso. É pura ciência, né? É a gente olhar como é que funciona o equilíbrio planetário, né? Como é que funciona os campos magnéticos, e é nesse contexto que nós estamos inseridos. Então, Aí entra aquela frase, não é magia nem feitiçaria, né? É herança divina, é natural, é algo que é da natureza, está aí, né? e nesse seu trabalho aí de procurar ajudar as pessoas a organizarem o seu pensamento, ordenarem seu pensamento de uma forma construtiva e positiva, é que está a essência de todo esse bom funcionamento, ou não, né? Se a gente consegue nos manter com pensamentos elevados, positivos, né? Vamos atraindo, vamos criando um campo ao nosso redor que faz com que vá atrair energia similar, né? Se eu penso que eu estou bem, se eu penso em saúde, se eu penso em compartilhar a minha energia, em fazer o bem, eu vou expandindo essa energia que eu estou recebendo, né? Porque somos um campo magnético isolado. Nós estamos inseridos, né, num contexto onde existem todas as pessoas, né, a humanidade ao nosso redor, o nosso planeta, né, inúmeras formações de campos magnéticos que vêm das mais distintas origens, mas a principal de todas, nós temos um fluxo energético que emana do universo, né? Que são os raios solares, são a luz, são o ar que respiramos, né? Essa energia que vibra do planeta, da água, dos oceanos, dos rios, das cachoeiras, das plantas, dos animais, tudo isso são emanações da energia de um Criador, né? Que nos afeta. E a gente consegue visualizar isso. Me veio agora assim uma lembrança. Eu perguntei para a Nádia, que estava falando da essência, né? Como é que a gente entra em coerência com essa força, né, da natureza e tal? E ela falou: observa a natureza. Né, olha, para a gente começar a observar a natureza, que automaticamente, mesmo quando você está ali no meio do caos, começar a observar a natureza, começa a trazer essa informação do que é natural para nós. Né? A ciência já provou, já está mais do que provado que tudo no universo é energia, e nós fazendo parte disso também, a gente tem essa prova de que nós também somos energia. A gente, quando você falou aí do campo, né, de energia, cada um tem o seu campo e mudanças de cores e tal, a gente conseguiu constatar, quem trabalha aí com médiums, né, a gente vai observando que muitas pessoas têm desenvolvido uma mediunidade a ponto de conseguir ver essas cores, né, em volta da pessoa. É claro, isso já há muitos anos, não é só agora, mas dentro dos nossos trabalhos, das nossas experiências, a gente teve ali muitos relatos, e existe também equipamentos hoje que conseguem aferir, né, esse campo vibracional em torno das pessoas, a ponto de identificar as emoções, todo o campo que está em volta dela, né? Exato, não, e existe aí
uma ciência toda voltada para identificar esses campos, medir, observar, que é a radiestesia. Existem equipamentos mais sofisticados hoje dentro da eletromagnetismo, no sentido de monitorar isso, mas dentro da radiestesia, desde muitos séculos, né, já se observa esses campos magnéticos e como isso pode funcionar para o nosso bem, né, o uso né, dos dual rods, do aura meter, enfim. E a gente, que são, né, instrumentos extremamente simples, né, e com um relativo pouco estudo até para entender, a gente já consegue ter as primeiras experiências aí e constatar esses campos magnéticos. Acho que isso é importante que você falou no sentido de entender que o universo caminha sempre para o equilíbrio. O organismo busca sempre a homeostase, procura equilibrar. O universo está sempre trabalhando intensamente para o equilíbrio, né? As plantas, os animais, né? As coisas têm processos que são processos naturais. O nosso corpo, né? Corpo, se a gente né? se corta, o tem uma corpo fase vai lá e trabalha. Você tem uma época na adolescência que tem algumas espinhas, alguma coisa na puberdade e tal, depois vai passar. Os animais trocam de pelos e não é nenhuma doença, é um processo, é um ciclo que vai fazendo como melhor. E para a recuperação, como você falou, se você se corta, ele vai trabalhar para cicatrizar, enfim. Com isso, a gente tem essa certeza de que a energia que nos envolve, né, essa energia do Pai Criador, enfim, que está todo ao nosso redor, ela está sempre trabalhando ao nosso favor. Aí você pergunta, bom, mas se é assim, por que a gente não está sempre numa boa? Não é? Por que de repente a gente adoece, todas essas forças, de uma maneira geral, elas estão aí para procurar nos fortalecer? É porque, de repente, em alguns momentos, a gente se desconecta dessa energia criada que procura equilibrar, né? E a gente causa bloqueios e a gente causa distorção. A gente trabalha contra, vamos dizer, aquilo que é a natureza planetária, que é a natureza do Criador e nós como filhos dessa criação. Então, quando você trabalha contra, você cria. Se a gente tem equilíbrio, né? E é fácil a gente ver isso, olha, se a nossa alimentação está equilibrada com o nosso uso de energia, a gente tem um corpo saudável. Se de repente a gente se alimenta mal, né, do que a gente necessita, a gente vai o quê? A gente vai ficar obeso, né? Na parte energética, a mesma coisa. Se a gente está em boa conexão energética, se a gente tem pensamentos positivos, se a gente mantém o nosso equilíbrio emocional, mental, espiritual, estamos sempre absorvendo bem as energias, nós vamos nos manter em uma mente saudável, num corpo saudável. A partir do momento em que a gente começa a cultivar tristeza, raiva, né, sentimentos de menos valor. Deu uma travada. Deu uma travada aqui. Voltou? Desativar. Peraí, desativar. Vou desativar os comentários.
Pode falar. Tá. Eu ia Então, perguntar, você estava falando aí da alimentação e tal, e você falou uma coisa do pensamento. Então, o pensamento é extremamente importante. Daí vem aquela frase que diz: nós somos o que pensamos. mas é exatamente isso, é o que a gente pensa. Se você acredita que você não é capaz, se você acredita que você não tem condições de fazer alguma coisa, se você acredita que você é doente, né? Às vezes a gente atendia muitas pessoas lá, a pessoa, não, eu sou diabético, não é, ninguém é doente. Você pode estar doente naquele momento, estar com alguma enfermidade, mas não pode ter essa ideia, né, de que você não é bom, não tem saúde, ou não vai conseguir ter, né, prosperidade, ou não. Você tem que entender que você pode tudo, mas de repente, num determinado momento, você não está conseguindo equilibrar a força, a energia, né, para que essas coisas aconteçam na sua vida. Então, da mesma forma como se você se alimenta mal, você engorda e adoece, se você pensa mal, você cria bloqueios energéticos no seu organismo, né, que fazem com que essa energia criadora que busca o equilíbrio, que quer te equilibrar e fazer bem, não consegue permear pelo seu campo energético, não consegue vibrar. Então, não é porque existe, é porque você bloqueou. E aí é que o magnetismo como técnica, como ciência que nós estudamos, né, é no sentido de, puxa, então alguém, porque embora a gente saiba que a gente tem pensamentos bons, positivos, dia a dia a gente dá as escorregadas, todos nós, tem os nossos momentos, né, não tão legais assim, as coisas acontecem na vida, né, enfim. Aí você cria um bloqueio energético em algum ponto, uma descompensação. Aí é que a técnica da terapeuta magnética, usando o magnetismo, consegue nos ajudar, né? Se você tem um desequilíbrio químico de uma glândula, você vai ter que tomar um fármaco que vai te ajudar. A medicina tradicional nos ajuda. Agora, se você criou um bloqueio energético em algum centro de força, aí o magnetismo vai ser a melhor forma de te ajudar. Porque quando a gente. É tão incrível isso, né? Porque quando a gente vai ali no médico, por exemplo, você vai fazer alguns exames, a gente faz o exame e verifica, por exemplo, que tem problema na circulação, tem um problema num órgão, a gente consegue identificar isso facilmente com exames. Mas quando a gente vai falando, quando a gente começa a adentrar esse campo de que nós não somos só esse corpo físico, existe essa parte energética que está conectada, mas é um outro corpo, né? Que é energia também, matéria também, mas é uma matéria que as suas partículas elas estão mais espaçadas, então a gente não consegue visualizar. Mas então, se a energia ela reverbera deste corpo para o nosso corpo físico, a gente consegue identificar nesse corpo energético esses bloqueios que vão reverberar nessa doença do corpo físico, é isso. E aí, quando a gente vai com a técnica terapêutica magnética, a gente identifica esses bloqueios nesse corpo energético e começa a trabalhar para diluir esses bloqueios. Exatamente. E o muito legal é que isso todos nós podemos ter. Não é uma atribuição de poucos, não são poucos iluminados, né? Ou que tem uma coisa mágica, né? Um médium, um curador, alguma coisa assim, só ele consegue fazer. Não. Nós todos somos magnetizadores. Nós todos temos campo magnético, nós todos pensamento e vontade. Então a gente consegue aglutinar as nossas próprias energias, as energias do nosso entorno e direcioná-las, né,
para o nosso próprio equilíbrio ou para o equilíbrio daquele que está próximo da gente, precisando de ajuda. Naquele momento não está conseguindo se equilibrar. Então, a gente pode direcionar essa nossa energia para ajudar quem está em desequilíbrio se equilibrar. Então, todo esse estudo aí do magnetismo, que é muito interessante, né, entusiasmante para nós, no sentido de mostrar o quanto a gente pode, né? No fundo, você vê que não precisa de nada assim, de excepcional, né? Precisa, assim, estudar para entender um pouco do organismo humano, né? Onde você vai aplicar energia, local você vai aplicar, né? Você precisa ter um mínimo de conhecimento das técnicas, de como você manuseia essa energia, né? E você tem que ter, acima de tudo, muito firme a intenção de ajudar. Né? Basicamente, qualquer pessoa pode adquirir esse conhecimento, essas técnicas, a forma de fazer, mas, a priori, todos têm a capacidade de fazer o uso do que a gente pode chamar dessa herança divina, que são os nossos superpoderes, o do pensar e do sentir. É exatamente isso mesmo. Basta nós acreditarmos que temos esse empoderamento do Criador para usar a energia que está permanentemente à nossa disposição, né? E quando a pessoa não acredita nisso, o que acontece? Quando a pessoa não acredita? É onde gera as desconexões. Gera desconexões, mas eu digo o seguinte, mais importante do que a fé, eu considero a intenção. A pessoa pode se dizer ateu, pode se dizer que não acredita nada disso, mas a pessoa é uma pessoa que tem a intenção sempre de ajudar o próximo. Ela está sempre motivada em dar aquilo que ela tem de melhor para ajudar alguém que está precisando. Isso vai fazer ela poderosa, independente do que ela acredita. Porque esse fluxo energético que a gente está sempre recebendo, quanto mais a gente usa, mais a gente recebe. É um fluxo. Se você está com as suas torneirinhas abertas para ajudar e está procurando estudar, aprender para ajudar mais desse fluxo você vai receber, porque está fluindo. Né? É o fluxo do dar e receber. É exato. Se você está pensando em ter as coisas para você, para se guardar, você vai acabar criando bloqueios energéticos. Vamos né? trazer isso para a prosperidade um pouco. Então, se eu ganho dinheiro, fico ali, não vou gastar com isso, não vou gastar com aquilo, eu retenho tudo aquilo ali, eu estou interrompendo o fluxo da prosperidade. Se o dinheiro entra para mim e eu contrato pessoas, né, uso o dinheiro e faço, eu estou mantendo o fluxo livre da prosperidade, é isso? Não só pelo aspecto do dinheiro, mas em tudo na vida. Se você, pensando no dinheiro, né, mas você recebe e está preocupado em guardar para si só, né, aquilo vai gerar um bloqueio que vai impedir que você prospere financeiramente, economicamente, mas vai se tornar dificuldade em prosperar do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de amor, né? Porque você está se fechando em si mesmo. Né? Você está preocupado ou preocupada em o que você está recebendo do mundo e não o que você está podendo trocar com o mundo. Então, quando acho que uma coisa muito legal do magnetismo, nesse sentido que a gente não só aprende, mas a gente experimenta e sente, né? É que na medida que você consegue transferir essa energia e ajudar as pessoas do seu entorno, você é o primeiro a ser ajudado. Né? É o que você falou, é dando que se recebe. Então, isso faz com que você vá ser uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais próspera, né? Dentro desse princípio do dar e receber, de se manter conectado com o outro e fazer essa energia fluir. Fluir, né? Quanto mais fluir, tanto melhor. Agora, falando de cura e autocura, pensando na parte energética,
quando a gente busca uma terapia para trabalhar esse corpo energético, esses bloqueios que estão, né, no corpo energético, que o magnetismo tem a capacidade, que as técnicas, né, do magnetismo têm a capacidade de diluir, basta fazer esse trabalho, então eu vou lá, faço um magnetismo, fico, né, como eu falava lá para os assistidos, vocês estão que nem vagalumes, brilhantes, reluzentes, tudo harmonizado, todos os chakras, o campo, tudo vibrando em harmonia, mas basta isso? Então, vamos dividir essa questão em dois pontos, que isso é muito interessante e muito importante. Primeiro, como é que eu vou resolver uma questão do ponto de vista energético? Você colocou no começo que, primeiro, a gente consegue avaliar onde está o bloqueio, né? Até pela sensibilidade de cada um, ou às vezes usando algum recurso adicional. O primeiro passo é você conseguir fazer uma detecção de onde está o problema, né? Muito bem, aí tem um bloqueio, tem uma falta de energia, você vai atuar em cima desse ponto. Maravilha, vai resolver o desequilíbrio, né? A pessoa termina o tratamento, ela se sente super bem. Nossa, me sentindo mais leve, me sentindo mais isso, mais aquilo, tal, tal. Sem dor. Tem dor, né? Puxa, tinha problema de dificuldade de dormir maravilhosamente bem à noite, que legal. Tá. Significa que ela está definitivamente curada? Na verdade, a questão é o que causou esse desequilíbrio, né? O que causou aquela energia estagnada? O que causou aquele tumor? O que causou aquela depressão, né? Isso é de uma causa anterior. Qualquer que tenha sido o problema que foi tratado ali, ele foi um efeito de uma causa anterior. Essa causa anterior está na própria pessoa, né? Nas suas ações, nos seus pensamentos, das suas atitudes, né? De repente, nessa coisa de bloqueio, nos seus bloqueios desse fluxo energético divino, né? Ali está o problema, né? A causa do problema. Então, o tratamento magnético, sim, resolveu aquela questão naquele momento. Mas para que ela encontre a cura definitiva, ela tem que ter um processo reflexivo, né? Que ela vá procurar mergulhar dentro de si própria e entender o que ela está fazendo que está causando aquela situação. Nesse momento de crise, o magnetismo vai ajudar a resolver, aliviar a dor, o sofrimento, dar a força necessária para ela superar aquela crise e buscar dentro de si própria, né, com as devidas ajudas, a forma de que isso não se repita. Senão, o que a gente falava muito no SET, né? Às vezes a pessoa chega sujinha, vamos dizer assim, uma coisa figurada, né? Uma roupa toda suja, você dá um banho, né? A pessoa fica branquinha, limpinha de novo, mas se ela sai lá fora e mergulha numa poça barreada, ela vai voltar a ficar suja novamente, né? Então, ela vai ter Isso me faz lembrar quando Jesus fazia as curas, ele falava, a sua fé te curou, né? E ele falava, levanta e anda, e não peques mais. Ou seja, podemos dizer que ele foi um dos grandes magnetizadores que fazia essa cura nesse corpo, e aí alertava, né? Vá e não volte a bloquear o seu corpo, que eu acabei de curar. Não é mais ou menos isso? Exatamente isso. Ele nunca disse, eu te curei. Ele falava, a tua fé te curou. Por quê? Porque o que ele atuava, de repente, nessa questão do bloqueio que nós estamos falando, só para ilustrar, né? Mas a conexão para receber
né, a abertura das torneirinhas para receber estava na pessoa. É a fé. Ela querer se conectar, ela querer receber, né? Isso era da própria pessoa. E aquilo que bloqueou em algum momento, né, é que era o não peques mais. Olha, não volta a ter aquele mesmo tipo de pensamento, aquele mesmo tipo de comportamento, porque você não vai voltar, né? Até existem aí várias literaturas, estudos que falam que muitos dos que Jesus curou voltaram a ficar doentes de novo, né? Mas isso não é culpa de que Jesus não fez bem o tratamento. A pessoa não conseguiu manter, né, aquela condição. Mas acho que nesse sentido, para mim, o que eu vejo assim, de mais legal no estudo do magnetismo é você ter clareza desse seu potencial, dessa força divina que todos nós temos, que nos possibilita ajudar quem está precisando mais próximo da gente, mas que também nos ajuda a gente se vigiar, no sentido de como é que eu procuro me manter alinhado, né, com as forças do universo, em equilíbrio, como é que eu mantenho o meu pensamento, né, ordenado e equilibrado, para que eu possa manter sempre esse fluxo de energia, que eu possa recebê-lo, possa usá-lo favoravelmente para mim, né, sem querer guardar para mim, né, mas usá-lo favorável para mim, para que eu possa ser um dínamo, vamos dizer, refletor dessa energia para o meu entorno. Aquilo que eu sempre falo, né, do dando que se recebe, a vida que nós temos é o presente que a gente ganha de Deus, como a gente vive é como a gente retribui esse presente. Então, como é que a gente usa toda essa potencialidade para ir transformando o nosso entorno melhor? Acho que quando a gente se sente, né, como parte do entorno e trabalhando para modificá-lo para melhor, esse campo magnético que a gente forma atrai, né, prosperidade, saúde, bons relacionamentos, por afinidade energética, né? Então, passa muito por aí. Essa eu acho uma das coisas muito legais de estudar um pouco o magnetismo para entender como que isso funciona e como isso pode nos ajudar. Quando a gente vai falar de autocura, eu lembro que a gente tinha ali na nossa conversa com as pessoas que passavam por ali, sempre essa necessidade, né, da pessoa, ok, vocês adentram, os magnetizadores, as pessoas que estão aqui fazem a parte dela, que é ajudar nesse fluxo, nesse desbloqueios através do nosso magnetismo, que aí até essa parte não tem nada de espiritual, certo? O magnetismo não tem nada de espiritual, não é uma cura espiritual, é algo físico, embora esteja trabalhando num corpo energético, mas não tem ação dos espíritos aqui nesse caso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fazia o trabalho dentro de uma casa espírita, então a gente também tinha a ação do plano espiritual superior que estava ali, né, auxiliando e potencializando, e sabe lá em que campos, né, eles auxiliam a gente, né, a gente não consegue dimensionar muito isso, os presentes que a gente ganha. Então, a espiritualidade faz a parte dela, nós ali, os trabalhadores, a gente faz a nossa parte, mas que o assistido, a pessoa que está nessa busca, ela precisa fazer a parte dela também. Então, eu me lembro muito, né, de todas as minhas preleções, né, eu sempre tá batendo nessa tecla, né, olha para você e olha o poder que você tem e ocupe o seu lugar, né, faça a sua parte. E aí eu vejo, vamos ver se você concorda, né, a importância de quando a gente está nessa busca e buscando essa sabedoria e o conhecimento, porque o saber é a base para a gente expandir, né? Se você não tem base, então eu acredito que é importante buscar esse saber. Então, quando a gente começa a olhar aí que nós temos um corpo físico, nós temos um corpo energético, nós temos uma mente consciente, uma mente inconsciente, né? Então, vamos partir desses 4 campos aí. Quando a gente começa a se conscientizar disso, então, se o corpo está doente, o corpo físico está doente,
é preciso colocar o olhar neste corpo físico, mas entendendo que ele pode ter uma causa da doença externa, alimentação, tudo aquilo que você trouxe, mas que, mesmo ela sendo externa, ela está conectada com algo interno que nos levou a nos desviarmos na alimentação, nos hábitos e tudo mais. Então, acaba trazendo a gente para dentro. Então, que a gente olhe o corpo, vá no médico, tome os remédios, faça o que é necessário, que a gente olhe para esse corpo energético. Então, sim, vá tomar um passe, vai fazer um reiki, vai fazer uma terapia energética, uma radiestesia, olhe para isso e também olhe para essas questões do psicológico, dessa mente consciente e dessa mente inconsciente, que é aquilo que você falou, daquilo que nós acreditamos. Porque na experiência, né, desses anos todos a gente trabalhando com isso, eu via muito as pessoas, poxa, mas eu estou fazendo tratamento, eu faço, melhoro, pioro, melhoro, pioro, melhoro e pioro. Mas aí quando a gente ia conversando, a gente ia vendo, né, a gente teve muitas dessas conversas, né, eu, você e a Denise, que o sistema de crenças, aquilo que ela acredita, estava totalmente desconectado de tudo isso que você falou, dessa força criadora. Né? Então, se a pessoa pode fazer passe, ela pode ir na igreja, fazer 1000 coisas, fazer 1000 terapias, mas se ela não olhar para essas partes isoladas e entender que ela precisa integrar isso, fica difícil dela de verdade promover a cura. Né? Então, fala um pouquinho disso, nesse sentido de autocura, da gente, do ser, né, do ser humano, promover, porque a gente sabe, ninguém cura ninguém. O processo, ele é de autocura, né? Até a hipnose, quando a gente fala de hipnose, nós fizemos o curso de hipnose juntos, e nós aprendemos ali, né? Ninguém é hipnotizado, toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Ninguém tem capacidade de fazer mal algum a nós se a gente não abre o nosso campo de permissão. Então, eu falo um pouco desse processo, desse olhar para que a gente possa se autocurar de forma consciente. Então, nós estamos falando bastante aqui sobre os desequilíbrios energéticos e como equilibrar o campo energético. Mas você falou muito bem. Tem desequilíbrios que migram para o corpo físico, né? Desequilíbrios que vêm do nosso campo mental e desequilíbrios que vêm também do campo espiritual. Né? Procurando não entrar muito na parte espiritual, de repente, porque alguém pode dizer, não, mas eu não acredito nada disso, não importa, né? Mas a gente atrai também, né, não só os encarnados, como os desencarnados. Então, quando a gente faz o nosso trabalho magnético lá no campo, no centro que a gente fazia e faz, lógico, a gente procura concentrar no nosso esforço, naquilo que nós temos que fazer. Nós sabemos que estamos sendo amparados e auxiliados por toda uma legião aí de trabalhadores do plano espiritual, que, como nós, precisa também fazer a energia deles fluírem. Eles também estão ali, né, precisando fazer esse negócio andar. E a gente ouvia muito no centro, a pessoa que chegava lá e ele falava, vou começar um tratamento hoje e tal. E o que muitos falavam? Mas vai demorar muito esse tratamento? Mas não dá para fazer uma vez só, fazer uma cirurgia e já resolver o problema? Né? Eu não sofri. Então, quando você falava né, quando a gente chamava alguns tratamentos de cura, formava aquelas pilhas enormes. Né? Se você tinha uma palestra de reflexão, reforma íntima, autoconhecimento, em poucas pessoas. Né? Infelizmente, os seres humanos, ainda nós queremos coisas rápidas. Eu acho que a humanidade hoje caminha mais e mais para isso, infelizmente. Né? As pessoas querem soluções rápidas, querem um pó de pirlim-pim-pim que resolva tudo. Né? Mas a solução dos nossos problemas não está no outro, não está no pó de pirlim-pim-pim. Né? Não está no companheiro, não está no médico, não está no médium curador, né? Não está em Deus. A solução está dentro de nós. Né? Nós precisamos entender o que está bloqueando esse fluxo energético que vai nos fazer saudável, equilibrado, né? Que vai trazer prosperidade, vai trazer saúde, vai trazer mais felicidade para a nossa vida. Então, essa reflexão
esse autoconhecimento é que é o fundamental para que a pessoa encontre a cura, a autocura. Só que esse que é um problema que eu acho maior no dia de hoje. Não é um processo simples. Não existe uma solução rápida. Existem, sim, muitos gatilhos, disparadores que podem chamar a nossa atenção, né? Que podem abrir os nossos olhos, que podem nos alertar a certas coisas. Só que como cada um vai usar desse despertar a seu favor, vai depender de cada um, né? Para muitos, vai ser o despertar revelador que vai mudar a vida e ela vai passar a viver de uma forma diferente. Para outros, nossa, foi interessante, mas no dia seguinte está continuando tudo igual, né? Então, por melhor que seja o trabalho de despertar, a pessoa tem que fazer a parte dela. Ela tem que incorporar aquilo e levar à frente. E muitas vezes essa transformação não é assim tão simples, né? Então existem muitas técnicas, muitas formas de você ajudar as pessoas de repente a disciplinarem determinadas partes para irem pouco a pouco caminhando nessa jornada, para que a pessoa possa ir se autoconhecendo, né? E avançando. E eu vejo que é uma jornada muito mais de mergulho para o interior, encontrar a solução no exterior, né? Então, você tem que ir de você mesmo, se conhecer, né? Sem máscara, sem... Né? E, puxa, aí sim eu vou tratar de me modificando pouco a pouco, sem culpa, sem essa coisa de achar que, né? Então, eu não... Tudo isso que está acontecendo na minha vida de ruim fui eu que sou culpado. Não, é um processo de aprendizado. Nós estamos todos aprendendo. Nós estamos todos caminhando, né? Na medida que vamos aprendendo, vamos evoluindo. E na medida que vamos aprendendo, focar o que a gente pode aprender para melhorar o entorno, né? Ajudar, né? Contribuir de alguma maneira. Nós estamos chegando aqui no final, mas eu queria que você falasse um pouquinho para que as pessoas pudessem associar isso. A gente tem muitas questões de insônia e depressão que são muito bem harmonizadas, né, com o magnetismo, pela experiência que a gente teve. Fala um pouquinho desse processo da insônia, né, como a ligação, né, dessa energia com o nosso corpo físico e da depressão. Legal, acho que é importante para ilustrar um pouco o que é o magnetismo, né? De repente a pessoa chega e fala, bom, eu tenho problema de insônia, né? Não consigo realmente dormir bem. O magnetismo pode ajudar? Claro que sim, né? E normalmente são desequilíbrios energéticos, né, que estão associados a esse problema. Não que seja o único, mas tem desequilíbrios energéticos associados. Normalmente, uma pessoa com insônia, ela tem falta de melatonina e excesso de adrenalina. Então, quando a gente fala um pouquinho aqui no magnetismo, é legal a gente conhecer um pouco do básico da fisiologia, da anatomia, né? Essa é uma parte importante para poder estudar e poder atuar. Bom, se tem dificuldade, falta de melatonina, aonde tem a produção da melatonina que eu tenho que atuar energeticamente? Puxa, então você pensa em termos de chakra, está no chakra frontal, né? Está na pineal, né? Na glândula pineal que está ali associada ao frontal. Eu vou fazer a minha doação energética no sentido de ativar o funcionamento da célula. Então, eu vou conduzir com o meu pensamento a minha vontade, a minha energia do meu entorno, mentalizando essa pineal, produzindo mais melatonina, ativando. Contrapartida, se eu sei que provavelmente vai ter um exílio e a adrenalina é produzida nas suprarrenais, eu vou procurar olhar dispersar e atuar no esplênico, que é um outro chakra associado a isso de glândula. Só que ali eu não vou para produzir mais, eu vou atenuar,
né, na região mais calmante, vou procurar fazer com que equilibre essas forças. Lógico que não pode não ser só isso, né? Cada caso é um caso, você vai ter que fazer uma verificação dos diversos chakras, vamos dizer, harmoniza essas partes, você vai começando a equilibrada, harmonizada. No caso da depressão é muito interessante, porque as pessoas com depressão, elas, via de regra, são pessoas que têm pouca energia, né? As pessoas estão meio baixa, astral, não querem fazer nada, não têm disposição para fazer nada, né? Uma primeira ideia, assim, quando você entra no assunto do magnetismo, né? Doação de energia, troca de energia, chega alguém com depressão e fala, precisamos doar energia para essa pessoa, né? Porque ela está com falta de energia. A grande maioria das pessoas com depressão não estão com falta de energia. Eles estão com energia estagnada, bloqueando o fluxo energético no chakra esplênico, né? Então a energia entra por ali, para e não flui para os demais, né? São os bloqueios que a gente cria com a nossa mente. Então o magnetizador, o que ele vai fazer? O primeiro passo é doar mais energia? Não. O primeiro passo vai ser desbloquear o esplênico, né? Então vai usar dispersivos, né? E as diversas técnicas aí que ajudam a eliminar aquele bloqueio. Puxa, eliminando aquele bloqueio, a energia começa a fluir novamente, né? Aí vai ver quais são os outros pontos de desequilíbrio para equilibrar. Acho que foi legal você fazer essa pergunta para dar uma ideia de como é o começo de você entender um pouco, né, da anatomia, né, ter essa ideia de onde pode estar acontecendo esse desbalanceamento energético, aprender das técnicas de poder sentir aonde está esse desbloqueio e como que você equilibra esse negócio, né? E aí, a partir do momento que volta a fluir novamente a energia, a pessoa começa a dormir melhor, menos depressiva, enfim, vem aquilo tudo que você falou. Ela tem que aí fazer o seu trabalho, né, da autocura, de ver, bom, o que causou essa situação em mim? Né? Qual é a minha atitude, qual é o meu pensamento, qual a minha crença, quais são os meus desvios que me levaram para isso? Para que isso, né, não volte a acontecer no futuro. Eu acho que, sentido, todas essas técnicas e terapias, ali, como a gente sempre falava junto nos nossos estudos, né, elas são ferramentas, né, que vão se integrando. Sabe, não tem uma que é uma panaceia que resolve tudo. Não. Cada um oferece um ângulo, um olhar para a nossa vida, né? E que vai se complementando com o outro, se complementando com o outro, se complementando com o outro. Sim, eu dentro dessa minha jornada, nos meus atendimentos, eu fiz um fluxo de 5 terapias. Então, eu venho com uma terapia que atua no campo de informação, que é o direcionamento dessa energia, né? Então, eu atuo com uma terapia ali, depois eu vou com uma terapia para os sistemas de crenças, que aí eu vou trabalhar ali o inconsciente, depois eu venho com uma terapia que trabalha o campo emocional, depois eu venho com uma terapia que trabalha o consciente, o foco, a realização que a pessoa deseja, e por fim, eu trabalho o campo energético, né? Então, eu venho dentro dessas 5 técnicas, olhando para cada um desses campos a fim, porque é isso, eu sempre na busca, né? Você me conhece, eu sou sempre buscando e atirando para tudo quanto é lugar, né? Querendo entender, eu entendi que é isso, não existe uma coisa única, a gente precisa colocar o olhar em tudo e integrar isso. Agora, para a gente finalizar, a pessoa não tem como ir receber um passe magnético, ela não tem como ir receber uma terapia ou contratar alguém. Como ela faz para colocar o olhar nisso e começar a trabalhar esse desbloqueio energético? Tem algo em casa que ela possa fazer? Banhos? Algumas dicas que a gente possa... Quem está assistindo a gente aqui fala assim, pô, eu vou começar então a equilibrar meu corpo energético, vou começar a fazer essa dica. Então, o que a gente aprendeu nesse ano de pandemia é que
Os tratamentos à distância, né, que existem na Lucef funcionam super bem. E funciona muito bem o autopasse, né? Então, quando você vai tomar um banho, por exemplo, né? Você vai tomar um banho, se você entrar debaixo do chuveiro, pensando no que você vai fazer no almoço, pensando na conta que você vai pagar, aquilo aí vira uma coisa mecânica de limpeza de pele apenas, né? Mas se de repente no banho você pensa como, puxa, vou dedicar um momento de não só limpeza do meu corpo exterior, mas do interior também. Vou mentalizar, vou canalizar essa energia da água, do fluir da água, que é uma bênção muito, muito poderosa, né? Que vai penetrando não só lavando o meu corpo exterior, mas mentalizar essa energia que entra por dentro do meu corpo e vai, né, limpando as células, carregando essa energia mais densa dos meus pensamentos, né, dos bloqueios, e vai fazer sair pelos pés e vai escoar pelo ralo. Eu vou fazendo uma limpeza energética eu mesmo, em mim mesmo, né? Eu vou criando, vamos dizer, um processo de revitalização das minhas células, de harmonização, e não precisa ser uma coisa de meia hora, né? Uns poucos minutos, você vai ver que o banho já fica completamente diferente, né? A água que a gente bebe, o alimento que a gente come, procura antes de só comer, né, de uma forma de matar a fome, procura projetar a sua energia, canalizar a energia divina, agradecer a água do banho, agradecer o alimento, agradecer, né, e canalizar essa energia vai te fazer muito bem. E eu sempre falo, muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu trabalho num lugar horrível, uma energia pesada, difícil. Acordou de manhã, né? Toma a sua água, faz a sua prece, a sua oração. Quando está fazendo a sua oração de manhã, mentaliza que você está criando um escudo magnético ao seu redor, né? Olha, eu vou procurar, durante o dia de hoje, vibrar amor, pensamentos positivos. Não vou deixar que a energia mais densa, pesada, me afete, né? Eu vou Já dá um comando mental logo pela manhã. Mental e magnético criam essa proteção. Isso está dentro da nossa capacidade, né? Então, tem muita coisa para fazer. Muita Sim. coisa para fazer com o nosso pensamento, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de ser. Porque o pensar modela essa energia, né? Assim que a gente manipula essa energia. É isso, Edgar. Se você sai de manhã já pensando em todas as coisas possíveis ruins que podem te acontecer, é mais natural que elas acabem acontecendo. É isso aí. É isso aí. Eu chamo esse banho de banho de luz. E quando eu vou tomar banho, o Bruno que fala aqui, ele fala para mim, você tomou seu banho de princesa? Ele chama de princesa. Mas é um banho de luz, eu vou lá e mentalizo as cores, e mentalizo as cores entrando nas células, as células felizes e tudo mais, né? E o processo com a água também, né? Cada vez que a gente bebe água, a gente beber essa água com consciência de quão sagrado é esse líquido e que ela traz a informação coerente da natureza para dentro do nosso corpo, né? Então, o pensar modela para o bom ou para o ruim, né? Quando nós estamos fazendo esse consumo. É isso aí. Gratidão, Edgar, gratidão. Com certeza a gente ajudou a virar algumas chavinhas em alguém, né? Há muitas pessoas a começarem a despertar para esse conhecimento, para esse olhar, e a importância de integrar isso e de não achar que tudo está fora, que é responsabilidade do outro, mas que é importante voltar para si e colocar o olhar no trabalhão que a gente tem para com a gente mesmo, né? O olhar de responsabilidade ou autorresponsabilidade que a gente tem para com os nossos pensamentos, as nossas ações, que afetam diretamente a nós e, em consequência, toda a nossa volta, né? Foi um prazer estar com você aqui. Deixo aí você se despedir. Prazer foi meu, viu, querida? Um
sempre uma alegria muito grande aí estar contigo, para as nossas conversas, nossos períodos de estudo aí. E esperamos sim que a gente possa ter ajudado as pessoas e que elas possam seguir as suas jornadas de aprendizado e igualmente ajudando os outros, né? Gratidão. Alegria. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão a todos que participaram, que estiveram aqui com a gente. E à noite tem mais. Expansão da Consciência com o Matheus Alex Safia. Beijo a todos. Bye. Um dia após o outro, um ciclo que se repete, uma correria sem fim. Milhões de seres vivendo no modo automático, sobrevivendo aos mesmos problemas, às mesmas insatisfações e frustrações. E isso tudo sem nos darmos conta de que já passou da hora de parar, respirar e botar o olhar. Porque quando não decidimos nossos próximos passos, nosso corpo físico decide por nós. Qual é a solução? Um sonho? Um milagre? Quanto custa a nossa consciência? Quanto custa uma escolha? Cada escolha que fazemos é uma semente que plantamos e depois colhemos. Tudo o que vibramos, tudo ao nosso redor é energia, seja a luz do sol, a gerada através das nossas relações ou das nossas ações. E a consciência é a chave para transformar tudo o que nos cerca. Nada está fora, tudo está ao nosso alcance, basta acessar. Permita-se buscar, encontrar, conhecer e transformar a si mesmo. A solução está dentro, te pertence. Abrir a mente, olhar além, expandir a consciência é dar razão à existência, ter um propósito de vida e criar forças para seguir em frente. Há um universo dentro de cada um de nós. Tome posse do que já te pertence. Busque o equilíbrio. Permita-se curar, amar e prosperar. Desperte para uma vida melhor.